E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje é dia 8 de abril, meu aniversário, tô fazendo 20 anos e eu vim gravar mais um vídeo. Caiu numa quarta-feira, deu a coincidência, Jesuicidência. Acontece de vez em quando, né? Às vezes cai num dia da semana, às vezes cai no outro. Brincadeiras à parte, bem, eu quero falar. Eu não sei se eu vou fazer uma série falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse, mas eu quero falar sobre a primeira hoje, que é a igreja de Éfeso. Está em Apocalipse capítulo 2. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Só uma explicação rápida: isso ele está falando, as estrelas são os anjos das igrejas, que são os bispos, né? E os candelabros são as igrejas. Isso explica no capítulo 1. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei sobre você e tirarei o seu candelabro, a igreja, né, do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E uau! Essa igreja de Éfeso é uma igreja que tem coisas muito interessantes a ser apontadas. Primeiro, eles estão alinhados ali para ver quem são os falsos profetas, os falsos apóstolos. Isso é excelente, né? Contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se. Então, é, a base de uma igreja firme, fiel e saudável é estar firme no primeiro amor. Porque o que Jesus nos exige é a gente ter afeição por Ele. É o que Jesus quer de nós. Jesus não quer só obediência, mas Ele quer o amor. E o amor, Ele traz obediência. Não adianta, às vezes, tu pode obedecer a Deus porque tu vai para o inferno se tu não obedecer. Pode, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que tu obedeça porque tu ama Ele. E tu ama estar com Ele, tu ama obedecer a Ele, tu ama ter Ele contigo. Por isso tu obedece a Deus. E esse é o primeiro amor de fato. O primeiro amor, tu não ama uma pessoa fazendo com que as coisas que ela quer porque tu tem medo. Isso não é um amor saudável. Pode acontecer, mas não é um amor saudável. O primeiro amor saudável é o amor que tu fica a madrugada inteira para conversar com a pessoa, tu fica o dia todo esperando pelaquela pessoa, sabe? Tu vai conversar no celular e aí essa pessoa, teu celular dá uma notificação, tu já vira e sai correndo para ver o celular para ver se a pessoa mandou mensagem. É isso que Deus quer de nós, é isso que a gente tem que ter com Deus. Esse amor de tipo, cara, Deus fala comigo. Tu tem que tu atento ao que está acontecendo, tu atento, tu esperando ansiosamente, como no dia de Pentecostes que o Espírito desceu, eles estavam reunidos adorando a Deus e estavam atentos ao que o Espírito estava fazendo. E aí veio o Espírito Santo, como um vento impetuoso, se estremeceu, enfim. Atos 2. E, cara, isso é incrível, porque eles estavam atentos porque eles estavam nesse primeiro amor gigante. E ele fala para se arrepender e praticar boas obras que praticava no princípio. Então, foi uma perca foi uma perca da essência que eles tiveram. Espero que eles tenham recuperado a igreja de Éfeso, mas foi uma perca da essência. A essência do primeiro amor, a essência de praticar as boas obras. Eles continuaram vendo quem era bom e quem era mal, só que provavelmente entraram no sistema religioso, creio eu, particularmente porque para tu conseguir diferenciar quem é bom, quem é mal, o que é o falso, o que é o verdadeiro, mas mesmo assim tu perdeu o primeiro amor, quer dizer que eles sabiam
o que Deus queria, mas eles estavam frios, provavelmente. É o que eu interpreto desse texto. Não cheguei a estudar a fundo sobre as 7 igrejas, tenho que estudar, é verdade. Fala pra mim, tem que estudar, tem que estudar. Tá bom, amém. Agora o que é muito interessante é no versículo 6, que ele fala assim, mas tem uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem eram os nicolaítas, primeiramente? Os nicolaítas, eles eram uma seita, podemos dizer, herética, de que eles praticavam costumes pagãos e orgias e festas e bebedeiras, porque eles tinham a graça libertina, podemos dizer, que é aquela graça que tem duas formas. Uma que é Deus, a gente é perdoado por Deus, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, isso é horrível, Deus é contra isso. Ou vamos pecar mais para que a gente seja mais perdoado e a graça de Deus funcione mais abundantemente em nós. Que Paulo, acho que em 1 Coríntios, ele é totalmente contra essa ideia também. Então, os nicolaítas, eles tinham uma prática que hoje é muito normal para nós e a gente aceita e a gente tolera essa prática, infelizmente. Que é a prática do eu tenho Deus no meu coração. Ai. Eu tenho Deus no meu coração. Ele conhece meu coração. Sim, justamente por ele conhecer teu coração que ele teve que mandar o filho dele para morrer por nós. Ele conhece nosso coração e sabe que nosso coração é ruim. Então, cara, hoje em dia se tem muito esse discurso de Deus conhece meu coração, mas Deus não faria isso comigo, mas Deus não me trataria dessa forma, mas Deus não deixaria eu passar por isso. Cara, quem é tu? Quem é tu? Quem é o vaso de barro na mão do oleiro para dizer o que o oleiro pode ou não pode fazer? Não, tu se passa. Tu se passa. Se tu pensa assim, cara, tu tá errado, tu tá em outro evangelho. Desculpa te dizer, tu tá em outro evangelho. Se tu pensa que a forma que tu sente de adorar a Deus é a forma correta. Não. Aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Deus deu isso aqui para nós. Tá? Tá aqui. Tá aqui a forma que ele gosta de ser amado, que ele gosta de ser adorado. E Deus gosta de ser adorado e amado sendo servido. A forma de amor, das 5 linguagens de amor de Jesus é a servidão. E servir uma vida a Ele é deixar tudo para trás por amor a Ele. Porque só pode combater a prática dos nicolaítas, que é uma prática que tem amor ao mundo e à carne, e quer negociar isso, encaixar Deus e o mundo, quando tu tem o primeiro amor, porque o primeiro amor ele abandona todas as outras coisas. O primeiro amor ele tá nem aí para nada, o primeiro amor é até às vezes meio irracional, porque ele quer agradar quem ele ama. Ele não tá se importando com o que os outros vão pensar e ele não tá se importando com as coisas desse mundo. Ele quer agradar quem ele ama. Então que a gente possa ser como essa igreja de Éfeso na questão, a gente possa vigiar para não perder o primeiro amor, mas a gente possa também odiar a prática dos nicolaítas, que é o quê? Essa falsa liberdade de dizer que festas e orgias e moralidades sexuais vão nos satisfazer de alguma forma e Deus nos dá liberdade para isso. Uma vez eu ouvi falar uma coisa absurda de alguém que da minha idade falou assim, a pessoa vai na igreja, tudo. Presta atenção, a pessoa falou assim, ó, a gente estava falando sobre beijo no relacionamento, não vou dizer o que eu penso sobre isso particularmente, mas a pessoa falou assim, ó, no namoro, né? A pessoa falou assim, não, mas Jesus... Ai, misericórdia. Dá uma dor interna. Fala assim, ó, não, mas Jesus morreu por nós pra gente ter uma vida de prazeres, fala na Bíblia. A gente tem que ter uma vida de prazer nele. Meu Deus. Ai, a pessoa entendeu tudo errado sobre o prazer de Deus. Tudo errado, tudo errado. Tem um livro do Alessandro Vilas Boas que é muito bom, que creio que é o último que ele lançou, eu não me lembro o nome, mas é um livro branco, capa branca, folha roxa, eu acho que é qual é a beleza de Deus, beleza do Filho, algo assim, que é maravilhoso. Esse livro mudou minha vida, de verdade. Acho que é um dos melhores livros que eu já li depois da Bíblia cristão, acho que foi um dos que mais mudou minha vida, que é ter prazer em Cristo. Esse prazer dos nicolaítas é um prazer falso e não nos traz para perto de Deus, só nos afasta. Ninguém pode servir a dois senhores.
E aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, cara, vamos batalhar para poder comer dessa árvore e ter a vida eterna com Deus e com Cristo, longe desses prazeres que não nos satisfazem, dessas coisas que não podem reter água. Me fugiu a palavra agora. Desses poços que não retêm água, desses poços rachados que não retêm água nenhuma. Vamos fugir disso e vamos buscar o poço de água viva, verdadeira, que é Deus, que é Jesus, nos dá prazer eterno. Amém. Deus abençoe vocês. Até mais.